a graça do Senhor. Amém. Não demora, irmão. Abra sua Bíblia. O livro de Jó. Jó 42. Acharam? Quarenta e dois, versículo 5. Amém? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outra tradução é assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém? Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que quer intimidade com aqueles que o adoram. Você vê que Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, ele fala até assim: não vos chamei mais de discípulos, mas de amigos. Porque amigos é aquele que está próximo, é aquele que está bem íntimo daquele outro ser, a quem compartilha experiências, vida e anos. Já observou que existem amigos na sua vida que já tem tempo que você tem ele? Passa tribulações, tormenta, e ele continua do seu lado. Amigo é aquele que está sempre próximo. Por isso que Deus é o Deus que procura relacionamento, porque Ele quer estar próximo de mim e de você. Aqui vemos Jó. Geralmente quando a gente olha para Jó, a gente compara Jó na questão do sofrimento. Jó foi um homem que perdeu praticamente tudo na questão financeira, na questão física, mas na questão espiritual, Jó não perdeu nada. Muitas pessoas, quando vai falar de Jó, falam assim: eu não quero passar a aprovação de Jó, mas eu quero passar as bênçãos que Jó teve com Deus. Mas para entrar aqui um pouquinho, observe Jó. A Bíblia fala que Jó tinha 10 filhos, e toda manhã Jó acordava de madrugada e sacrificava 10 dos seus melhores animais ao Senhor. Então calcule comigo, 30 dias, 300 animais. É o que eu sempre gosto de falar: quando você se doa mais, quando você se entrega mais, a bênção é maior. Pouca doação, bênção pequena. Jó foi um grande homem rico, porque ele se doava bastante a Deus. Assim no mundo físico e no mundo espiritual, conforme eu e você nos doamos, mais recebemos. Se não nos entregamos ao Senhor, não recebemos praticamente aquilo que Ele quer derramar. Geralmente tem um hino que fala assim: abre as comportas do céu. Mas você e eu estamos com a terra preparada, arada, para receber a chuva de Deus? Essa é a questão. Mas aqui eu quero falar sobre ouvir. Jó fala que conhecer a Deus por ouvir. O que é isso? À medida que a gente nasce, a gente vai crescendo, a gente começa a ouvir sobre Deus. Não é isso? Mas a gente escuta sobre Deus. Mas quem é Deus? Não vou entrar na questão da presença poderosa, mas eu vou entrar na questão de quem é Deus para mim e para você. Nós vemos no livro de história falar sobre religião. Antigamente se tinha no colégio a matéria de religião, hoje está se perdendo, mas nós ouvimos bastante na televisão alguém falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Nós temos Bíblias em casa. Geralmente tem pessoa que tem 4, 5, 10, 20, 30 Bíblias dentro de casa. Hoje nós temos Bíblia no nosso celular, no tablet, em qualquer lugar que você for, você vai ter um meio para ouvir sobre Deus, ou ler sobre Deus, ou ouvir alguém falando sobre Deus. Mas na época de Jó, não se tinha essa facilidade, não se tinha uma tecnologia, e praticamente algumas
acredito que não se tinha papel. Na época de Jó, era somente passado de pai para filho. Algumas pessoas aqui vão se lembrar, antigamente tudo era na quarta da lua. Não era assim, irmãos? Tudo era passado, o pai passava para o filho, ó, o mês de colher, o mês de plantar é tal, o mês de colher é tal. Você deve observar a lua, se a lua está minguante, crescente, para você fazer algo. Até para arrancar um dente, para tomar algum remédio, tinha que ser através da natureza. Era passado de pai para filho, era somente ouvir. Hoje a gente vai para a pesquisa, a gente vai por vontade própria e faz aquilo que bem entende. Mas na época de Jó, Jó ouviu sobre Deus. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que ouve e crê. Você e eu temos vantagens. Eu vou entrar mais na frente. Mas Jó ouviu sobre um Deus e creu no Deus em que ele ouviu. Mas a questão é, a Bíblia começa relatando sobre Adão e Eva, que Adão e Eva estavam no paraíso. E ocorre que o diabo entra no paraíso, engana Adão e Eva, como eu falei ontem, mas vou entrar em outra área, e eles pegam Caim em transgressão, e quando eles escutam a voz de Deus, eles resolvem fazer o quê? Se esconder. Aí Deus, como ele é um Deus de relacionamento, ele chama Adão, Adão. Adão fala, Senhor, eu ouvi a tua voz e escondi. O que é isso, irmãos? Deus chama o teu nome. Eu não sei o seu nome, mas Deus chama o seu nome. Vamos lá. William, onde estás? Isso eu prego. Todo dia Deus procura ele e você para relacionamento. Só que geralmente nós oramos quando queremos pedir algo para o nosso próprio benefício. Eu quero uma bênção maior, eu quero um emprego melhor, vou orar. Aí eu quero conversar com Deus. Mas é aquela oração do Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, estou precisando de um emprego, estou ganhando pouco. Amém. Só que no relacionamento, não só que conversa. Existe o outro lado. Na cena de casa, quando sua esposa começa a conversar, ela quer que você dê a sua opinião sobre o assunto. Quando você está conversando, você também vai querer ouvir a opinião da pessoa. O mundo hoje é assim. Quando você conversa, você também tem que ouvir o outro lado. E nós, quando estamos com Deus, somente queremos falar, falar e falar. A Bíblia era a palavra de Deus falada para mim e para você. Em muitas ocasiões temos preguiça ou não temos vontade de ler a Bíblia. Porque parece que é um livro que dá sono. Você já viu muita gente falar isso. Eu não consigo ler a Bíblia. Aí tem muitos clientes que chegam no trabalho e falam assim, eu não consegui dormir de noite. Por que não ler a Bíblia? Se ele não conseguia dormir, por que não foi ler a Bíblia para dar sono? É sempre uma desculpa, como eu falei ontem e repito. Nós sempre procuramos justificativa para algo. Adão procurou justificar o seu pecado. Ele colocou culpa em Eva, ela colocou culpa na serpente. Um colocando a culpa no outro. Mas a questão é, Adão ouviu a voz de Deus e correu. A pastora leu aqui hoje, sou eu chamado Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele saiu do meio da sua parentela. Mas o que é isso, irmão? Deus é um Deus que prega amor. Por que Abraão se afastou dos seus parentes? Porque naquele momento os seus parentes não acreditavam naquilo que Abraão estava acreditando. Quando Deus lhe entrega algo, lhe fala algo, você começa a viver aquilo. Aí você começa a contar para alguém. Aquelas pessoas não vão entender o mistério de Deus na sua vida. É necessário se afastar para crer nas promessas de Deus. Tem pessoas que colocam você lá embaixo. Não estou falando a questão de humildade, não, é uma questão de não crer naquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha. E aí nós começamos a observar e não mais ouvir a voz de Deus, ouvir a voz daquela pessoa que está falando comigo. Aí começamos a ouvir essas pessoas e começamos a desacreditar daquilo que Deus quer que eu e você façamos. Pare de pedir opinião a pessoas que não é da sua parentela espiritual. Pare! Porque elas não vão te colocar no caminho de Deus. Tem momentos, irmão, que você vai ter que seguir fisicamente aqui na terra, você sozinho. Porque nunca estamos só, que não falei, na questão espiritual, mas em questão física. Tem momentos que você vai ter que sentar, parar, pensar, refletir o que está acontecendo na sua vida.
seu coração. E aí não quer, naquele momento nós queremos se afastar, nos isolarmos, mas aí não ouvimos a voz de Deus. Abraão se afastou da sua parentela porque eles não criam no Deus de Abraão. E a pastora falou, você orou bastante tempo por um sobrinho. Tem gente que fala assim, é um caso perdido. Nós mesmo passamos por uma situação semelhante. Mas para muitos, aquele meu irmão, ou aquele seu irmão, ou pai, ou tio, é um caso perdido. Mas para Deus não é perdido, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Aleluia. É por isso que estamos aqui, irmãos, que nós não temos um passado bonito. Nós, certamente, se nós nos afastamos de Jesus, não teremos um futuro bonito. Mas Deus é que faz o impossível em mim e você. Amém. E a Bíblia fala que lá na frente, Deus começa a ter mais intimidade com o homem, porque o homem somente ouvia a voz de Deus. Abraão ouviu o mesmo a voz de Deus, mas quando Abraão começou a se aproximar da voz, ele começou a ter um contato íntimo e pessoal com Deus. A Bíblia fala que Deus descia e conversava com Abraão e falava, Abraão é meu amigo. Porque Deus busca intimidade. Deus quer que no momento difícil você procure o melhor amigo. E quem é seu melhor amigo neste momento? É aquele seu amigo que toda vez que você compartilha algo no Facebook, ele é o primeiro da joinha. É aquele amigo que quando o seu gás acaba, você bate na porta dele, ele oferece o dinheiro ou lhe empresta um gás. É aquele amigo que você sempre fala, meu amigo falou na história, que começa, não, porque assim, assado. Eles começam a dar várias sugestões para você. O que tem aplicado no meu casamento? Ele começa a falar, é assim. Não se espere no seu casamento, no casamento de ninguém. Em questão de totalidade, se espere no casamento de Cristo com a igreja. Homens, a Bíblia fala que nós devemos amar a esposa como Cristo ama a igreja. Se for possível, entregando a nossa própria. E eu falei ontem, pais, mães, geralmente as mães são as que mais entregam vida pelo outro ser. Depositam um tempo, gastam horas do seu sono, da sua saúde, porque não é fácil amamentar a criança. Porque ela tem que ter força para passar uma força para outro ser. E a Bíblia vem registrando sobre um homem chamado Moisés. Que a Bíblia fala que Moisés ouviu a voz de Deus saindo de uma sarça. Mas Moisés não se contentou somente em ver aquele milagre. Eu quero dizer com isso, nós em muitas circunstâncias nos acomodamos com o milagre que recebemos. Mas não nos preocupamos em buscar o dono do milagre. A Bíblia fala que aonde Jesus ia, milagres aconteciam. Mas muitas pessoas não queriam conhecer verdadeiramente o Jesus, queriam receber o seu milagre e ir embora. O que é isso, irmãos? Nós, em muitas circunstâncias, buscamos a Deus em oração quando queremos receber um milagre. Nós buscamos a Deus na palavra quando queremos buscar um escape. Já observou que muitas pessoas por aí têm a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91? Só tem isso na Bíblia, irmãos? A Bíblia só tem esses dois lugares? Mas quando elas recebem o milagre, elas se esquecem de abrir a Bíblia. Tem pessoas que nem sabem mais por onde anda a sua Bíblia. Tem muitas pessoas que acordam de madrugada, graças a Deus que existem programas na TV para quem precisa de oração de madrugada. Mas em algumas circunstâncias, ela, quando a igreja marca a oração 5 horas da manhã, quando ela está bem, ela não se preocupa, porque ela não está precisando. Mas o Moisés, a Bíblia fala que Moisés não se contentou. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Ontem foi mandado aqui sobre a glória. Você e eu não devemos nos contentar em recebermos somente milagre. Devemos buscar receber a glória que está para derramar sobre nós. E a Bíblia fala que Moisés não se preocupava no que as pessoas iriam falar, no que as pessoas diziam. Se Moisés era um homem que subia no monte e ficava muito tempo com Deus. Às vezes tem pessoa que fala com você, para quem é a igreja? Para quem ler a Bíblia? Para quem viver dessa forma? Mas irmão, você não se contente somente com isso. Se contente em buscar a glória de Deus. Existem ocasiões que não é mais momento de somente ficar nos ouvindo. O irmão cantou, nós temos que correr para abraçar o mestre. Aquecimento, irmão, é pouco a pouco. Jesus quer nos esquentar. O seu coração em muitos momentos está se esfriando, está gelando. Nós devemos correr e abraçar porque vamos sentir o calor. E é nesse momento que nós sentimos vigor. Nós sentimos ânimos na caminhada. Porque parece momentos, irmão, que nós sentimos vontade de desviarmos, de
para onde ele estava rodeado de pessoas. No momento que ele queria falar com o Pai, no momento da sua intimidade, ao momento que você às vezes queremos estar sozinho, é quando vamos buscar intimidade com Deus em relação. Mas é o momento que a Bíblia fala no capítulo que ele estava lá no Getsemane, que ele estava com seus discípulos naquele momento difícil. O que é isso? Procure pessoas para orar por você. Não quer somente que você é um ser super-humano, não precisa de oração com ninguém, não precisa de ninguém suplique por Deus por mim. Não, irmãos. A Bíblia fala que Jesus chamou os seus discípulos. Quem é Jesus comparado em você? Jesus chamou os discípulos para orar com ele. Não quer isso? Eu também não posso chamar ninguém para orar comigo. Que é isso? Eu não posso chamar ninguém para juntar comigo e orar. Não é isso que o mundo fala, que o cordão de Deus, 3 dobras, é mais difícil ser quebrado? Que é isso? Unidade, irmão. Deus quer a unidade do seu povo. Vamos orar junto. É assim que a Bíblia fala, não é somente no partido bom, não é somente ter festa que nós devemos estar juntos. É naquele momento difícil, irmão, que hoje nós sabemos a notícia da Flor de Lis, que perdeu seu esposo. Naquele momento a gente está orando a Deus, porque não é fácil, irmão, perder um ente querido. E o que nós fazemos? E não quando é onde seu peito de violência na cidade. Ontem teve uma festa lá em cima, misericórdia, a gente sabe o que aconteceu. Quando as pessoas voltaram para casa, discutiram com seu esposo, discutiram com seu pai, com seu marido, muitos até vão perder o emprego porque estão focados naquilo ali. E o que nós fazemos? Não é somente tempo de ficarmos parados, irmão, nos acomodando. Eu vi o culto, o irmão amém. Mas irmão, Deus não quer somente isso não, irmão. Deus quer que você e eu buscamos mais. Quanto mais buscamos, mais recebemos. Observe. O Moisés, ele foi buscar a glória de Deus, a Bíblia fala que Moisés chegou e quis compartilhar com o povo. Mas o povo não estava preparado para aquele momento. Vem você, será que nós estamos querendo também participar do povo, a glória que Deus está derramando em nossas vidas? Já observou que durante o trabalho existem pessoas que você às vezes, elas não encostam perto de você, porque é outro mundo. Infelizmente para elas é outro mundo. Mas elas se encostam perto de você, menino. Amanhã, segunda-feira, vamos aqui, vamos trabalhar cedo. Eles vão chegar no trabalho, alguém vai encostar. Que palavra nós vamos ter? Ah, eu não gostei, o irmão botou indo lá, não gostei. Ah, que o irmão falou uma pregação lá, não gostei. Imagina só, irmão, ele não está aqui. Ele escuta você que fala que seguir a Jesus é uma bênção. Adorar a Deus é uma bênção, não tem caminho melhor. Aí quando chega no trabalho na segunda-feira, você e eu começando a reclamar daquilo que Deus nos deu. O que será a vida dessa pessoa? Rapaz, se eu nunca fui, estou ouvindo que é ruim, não vou nem lá. Já observou que notícias, olha o tal do fake news, quando se espalha, vai dar dinheiro lá embaixo, vai dar presente lá embaixo, todo mundo corre para ir lá embaixo buscar. Eu lembro que uma época aí falaram que ia cancelar a Bolsa Família, todo mundo correu para a Caixa Econômica. Preocupado com aquilo que eles iriam perder. E você, por que não propagamos a boa notícia? O Evangelho é boa nova, meu irmão. Uma pergunta. Você tem, pelo menos, você e eu. Será que se uma pessoa perguntar assim, me fala uma coisa boa do Evangelho, temos para falar? Temos ou não temos? Uma coisa boa do Evangelho? E por que não abrimos a boca e falamos, irmão? Temos ou não temos textos para contar? Há uma história de um rapaz que o pai tinha uma fazenda. E aí ele chegou para o pai e falou: pai, aconteceu um grande livramento na minha vida, um grande milagre. O pai falou: o que foi? Eu estava galopando no cavalo, resolvi acelerar. E aí esse cavalo foi, tropeçou, eu passei por cima do cavalo, o cavalo passou por cima de mim. Eu olhei para o lado, estava aí, o cavalo para um lado e para o outro. Quando eu me levantei, eu olhei, o cavalo estava bem, eu estava bem, não aconteceu nada. Mas meu filho, também tem um milagre para contar. Hoje eu andei também no meu cavalo, deu a volta lá na fazenda, voltei. Papai, cadê o milagre? O milagre, Deus me falou também. Porque o milagre não é somente quando você acontece a ação, é quando também não vem mal sobre você e eu. Então nós acordamos todo dia, irmão, uma batalha tremenda, que o diabo quer lhe roubar diante de Deus, o diabo quer ceifar a sua vida e a minha diante de Deus, e nós achamos que não aconteceu nada. Nós chegamos na igreja e falamos assim: não tem milagre para contar, não tem bênção para contar. Às vezes até que usamos, falando: será que vai ser possível acontecer alguma tragédia na minha vida para mim poder contar uma bênção de Deus? Não, irmão, o Senhor tem nos bênçãos diárias. O pão nosso de cada dia nos
E aí eu e você não agradecemos por aquilo que Deus deu. A Bíblia fala que Paulo, irmãos, Paulo conversava com o Senhor. Paulo, aonde ia, era perseguido, era predejado por levar a palavra de Deus. Paulo, aonde chegava, ele pregava a palavra de Deus. É tanto que Paulo fala que devemos pregar em tempo e fora de tempo. Só que eu e você, em muitas circunstâncias, procuramos momentos para pregar. Já observou? Tem gente que sai pregador no WhatsApp, sai pregador no Facebook, mas na vida real ele fala com o mundo. Hoje eu estou observando que até para carregar a Bíblia, misericórdia, tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Porque parece que aquilo para ele é antiquado, já é uma coisa que já se passou. Mas não, irmão, nós não devemos ter vergonha desse livro. Porque se você for a história do Evangelho, quantas pessoas morreram por possuir esse livro que eu e você hoje temos com facilidade? Quantas pessoas lá na China, quando chega esse livro aqui, ó, elas passam 8, 9, 12 horas. Elas às vezes nem sabem porque o idioma é outro idioma, mas elas passam 8, 9 horas diante de alguém lendo esse livro. A Bíblia fala em Apocalipse 1:3, bem-aventurado que ouve, que lê e guarda. Ouve, lê e guarda. Já observou que já está indo mais além do ouvir? Ouvir, irmão, ler e guardar. A Bíblia fala que Davi fala, eu escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Deus quer que eu e você busquemos um relacionamento mais profundo. Porque a Bíblia fala em João 14, Jesus fala que vai vir nos buscar para ir morar com Ele. O relacionamento vai se aprofundar ao ponto de nós sairmos desse mundo. O que é isso? Não é assim quando estamos noivos? A noiva mora no canto, o noivo mora no outro. Mas quando se casam, vão morar em um só lugar. Eu e você, irmãos, vamos estar juntamente com Jesus em um só lugar. Isso é motivo de felicidade. Eu gosto sempre de falar isso. Crente tem no mínimo 3 promessas. Primeiro, Deus falou: vou remir a humanidade, vou enviar meu filho. Uma promessa. Segunda promessa, Jesus fala que aonde Ele estiver, nós estaremos também. Terceira promessa, não nos deixarei só, vou enviar o Espírito Santo do céu. Quer ver outra maior? Aonde Ele estiver, estejais vós também. E parece que a gente se acomoda. E agora? Nós estamos observando uma sociedade que tudo é questionado, tudo é criticado. Verdade. Se você posta lá que a questão da natureza, uma coisa mínima, não é o degelo lá da Antártica, outra pessoa já começa a lhe criticar e rebater. Se você postar um versículo, o Senhor meu pastor, nada me faltará, o outro questiona, não, porque me faltou feijão. Então há sempre a questão de crítica. Já observou que estamos vivendo a questão de ser criticar? Mas a Bíblia fala que nós devemos, quando nós devemos ter dúvida, nós devemos perguntar ao Pai. Quando você tem dúvida, você procura quem? Tiago fala, se vamos viajar, devemos perguntar se Deus nos permite. Já observou que nós estamos fazendo tudo por vontade própria, vontade humana? Acordamos de manhã e falamos, ó, vou trabalhar e de lá eu vou para tal lugar. Aí vem o caminho dá algo errado e fala, rapaz, tudo que eu planejei deu errado. Porque na verdade, irmão, nosso projeto humano é aquilo que nós olhamos somente para a vida temporária. Mas aquilo que Deus quer para mim e para você é algo eterno. Tudo que estamos fazendo aqui vai se acabar. Mas aquilo que fazemos na questão espiritual não tem fim. A Bíblia fala que aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está, irmão, o seu tesouro? Qual é o seu motivo de riqueza? Qual é o seu motivo de dizer eu sou próspero? Ah, porque eu tenho R$1.000, eu tenho 2 mil, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Isso é motivo de prosperidade? Isso pode acabar, mas qual é o seu verdadeiro motivo de felicidade? O meu motivo de felicidade está naquilo que eu estou vendo. A fé é que nos move, irmão. A fé é aquilo que nos dá a esperança que cremos como viver nesse mundo tenebroso. A sociedade está vivendo uma época do mundo em que está vivendo um caos. Aí coloca a esperança em homens e em mulheres, mas não coloca a sua esperança em Deus. Não estamos escutando a voz de Deus. Tem um ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos. Quem foi que gritou para crucificar Jesus? O povo. O povo, aquele mesmo povo que aplaude, é o mesmo povo que derruba, irmão. Cuidado com só falsas bajulações.
Você está linda, você está lindo. Muito bem, gostei. Às vezes nós vivemos um momento de um confronto, tem pessoas que não vão gostar, porque você é grande, sempre vai querer me afundar, sempre vai querer me afundar. Aí ela vem e lança a isca de Satanás, nós às vezes queremos colocar na isca de Satanás. Aí aquela pessoa fala assim, muito bem, se eu fosse você, faria do mesmo jeito. Muito bem, gostei que você fez isso, gostei que você falou aquilo. Às vezes nós nos alteramos, achamos que estamos portões da lei, da razão, e perdemos a lei. Deus fala, calma. A Bíblia fala o quê? Orai pelos que buscam. É só assim que você vai ganhar, irmãos. A história verdadeira de um homem que plantava arroz, e ele sempre que ele botava a bomba, ele puxava água no seu campo, porque arroz tem arroz só daí água, ele colocava a bomba e enchia o lado dele. Quando chegava mais tarde, que ele olhava para o campo dele, o campo estava vazio, já não tinha mais água. Quando ele olhava para o campo do vizinho, o vizinho estava roubando a sua água. Estava roubando a sua água. E ele começou a questionar. Eu podia ir lá e discutir com ele, conversar com ele, reclamar, questionar por que está fazendo isso comigo. Aí ele foi orar. Deus falou assim, não, primeiro antes de você encher o Deus seu, enche o dele dele. Aí todo dia ele encheu tudo, o vizinho, depois ele encheu dele. O que aconteceu? O vizinho começou a se compadecer, se ele estava errado, refletiu, falou eu que estou errado. Aí começou a tratar o seu vizinho de maneira honesta. O que é isso? Não devemos confrontar, irmão, com palavras humanas, persuasão. Não vai adiantar nada querer discutir. Até pregar o evangelho, colocar na cabeça da pessoa que Jesus é o Senhor. Não adianta, às vezes nós queremos discutir tanto. Não chegamos a lugar nenhum, irmãos. Porque a Bíblia fala que Deus opera no coração contrito, não no coração que está irado. Porque é isso, você e eu, quando vamos viver aqui nesse mundo, vamos viver segundo a reta justiça e a graça de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus e aplicar em nosso coração. Vamos obedecer a voz de Deus. Vamos seguir e nos tornar cada vez mais uma luz brilhante. A Bíblia fala que você e eu somos luz, então vamos brilhar mais, irmãos, porque certamente as pessoas que estão na escuridão vai ver essa luz brilhar e vai querer ir ao encontro da luz. E aí você liberta. Mas se você não brilhar, a Bíblia fala, como brilhão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Vamos começar a nos predispor a obedecer a voz de Deus e pregar a sua palavra. Quem é que sabe dizer que Jesus é bom? Quem sabe dizer que Jesus é bom? Todos sabem dizer que Jesus é bom? Observe que no fato que você começar a dizer no seu dia a dia, Jesus é bom, alguém vai ouvir e ter sede para conhecer o Jesus que é bom. E aí eu pergunto a você, como é que eu encontro esse Jesus que é bom? Eu vou na sua igreja. Eu quero que você vá na minha casa fazer oração. Se você não pode ir, pastor, os obreiros, alguém vai lá, irmãos. Porque você está levando o Jesus que é bom, o Jesus que morreu naquela cruz. A pastora falou, nós vemos nos filmes, mas nós não vimos pessoalmente o Jesus crucificado.